Eu quero te convidar para se colocar de pé. Nós vamos ler 3 versículos. O livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Aleluia. Gênesis, capítulo 4. Versículos 6, 7 e 8. Nós vamos fazer assim: o irmão ou a irmã lê o 6, outra pessoa lê o 7, e depois outra pessoa lê o 8. Pode ler? Então lhe disse o Senhor: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Procedeis bem, não serás aceito. Se não procedeis bem, o pecado é nossa porta. Sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Falou Caim, seu irmão Abel. Cedeu tanto ele no pão, e levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Amém. Podemos. O que é o pecado? O que de fato nos leva a pecar? Estamos vivendo os momentos que antecedem a volta de Jesus. E corremos 2 grandes riscos. O primeiro risco é a demonização, onde tudo é culpa dos demônios. A nossa geração se tornou uma geração chamada geração irresponsável. Por quê? Tudo é culpa de Satanás e dos demônios. Eles têm as suas atuações. Mas criou-se então uma teologia onde o homem ele age, faz, porque os demônios fazem ele fazer assim. Por outro lado, temos o antagônico disso, a teologia que crê que não existe ação demoníaca. Os demônios não atuam, os demônios não interferem nas decisões. E hoje eu quero analisar na palavra juntamente com os irmãos qual é a nossa responsabilidade, como de fato devemos proceder diante de Deus, como vencermos toda essa força influenciativa que tenta nos destruir, nos afastar de Deus, nos tirar da presença do Senhor. O texto bíblico que acabamos de ler narra o episódio que ocorreu com 2 jovens, 2 irmãos, Abel e Caim, filhos de Adão e Eva, privilegiados, pois eles estavam recebendo dos seus pais o mais genuíno ensino. Aprenderam, foram orientados, e a Bíblia diz que Abel tornou-se pastor de ovelhas, Caim se tornou agricultor. E no tempo de eles trazerem as suas ofertas ao Senhor, Abel tomou as primícias das suas ovelhas e trouxe ao Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor se agradou e recebeu a oferta que Abel trouxe. Porém, Caim tomou do fruto do campo, escolheu o melhor que ele tinha e trouxe como oferta ao Senhor. E o que aconteceu? Qual foi a reação de Deus? Deus rejeitou. E aí a minha pergunta começa dentro do que eu quero mostrar.
E por que Deus rejeitou? Era uma questão pessoal de Deus com Caim? Não. A questão fundamental era que havia um princípio para ser obedecido. Por favor, abra a tua Bíblia. Hebreus capítulo 9, versículo 22. E quem achar já pode ler, pois o tempo ele não para. Mas todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão. O próprio Deus havia estabelecido quando Adão e Eva pecaram. Foi necessário que o Senhor os cobrisse, porque eles estavam nus. E ali houve o primeiro sacrifício. O animal foi morto para que eles fossem vestidos. O princípio de Deus foi mostrado, estabelecido. Abel seguiu exatamente aquilo que ele recebeu dos seus. Caim, ele preferiu ofertar aquilo que ele considerava que era o melhor. Eu não creio que Caim escolheu os frutos estragados, escolheu o pior. Não, ele trouxe o melhor dele. Porém, o melhor dele não era aquilo que Deus havia pedido. Então se constituía em desobediência. Então, quando Deus rejeitou a oferta de Caim, a Bíblia diz no versículo 5 de Gênesis 4: mas para Caim e para sua oferta não atentou. Ele irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Quando Deus rejeitou a oferta de Caim, houve uma reação instantânea nele, uma reação de ira. Ficou chateado com Deus, chateado, irado. E aqui, amados, eu quero abrir um ponto importante para entendermos. Ei, se eu, se você obedecermos ao Senhor, Deus vai se agradar de mim e de você. Às vezes nós criamos problemas, ficamos chateados com Deus, porque Deus não fez do jeito que nós queríamos. Deus não atendeu, não atentou para aquilo que eu desejava. Mas a grande questão, amado, não é Deus fazer o que você quer, é você fazer o que Deus quer. Glória a Deus. Este é o princípio. A Bíblia não é humanista, ela é teocrática. E há um engano que segue o coração humano, onde ele acha que tudo que ele exigir de Deus, Deus irá fazer. Deus é o soberano. Deus é o Senhor. Nós somos servos. Tudo que você tem é por infinita graça de Deus. O teu corpo foi Deus que te deu. A tua saúde foi Deus que te deu. Isso chama-se graça, misericórdia infinita. Ele te deu porque ama a tua vida. Quem somos nós para exigir de Deus? E a Bíblia está dizendo que Caim ficou aborrecido com Deus, se irou, deixou o coração dele cheio de ira. Quantas pessoas hoje estão revoltadas com Deus? Quantas pessoas se desenvolvem complexos porque Deus não fez as coisas do jeito dela? O brasileiro, ele é fruto de uma miscigenação.
Nós olhamos para os nossos, vemos os mais rápidos. No Japão, na China, nós somos diferentes. Você tem negro, branco, é assim que Deus faz. Enquanto as pessoas às vezes ficam reclamando daquilo que receberam de Deus. Eu não queria ter nascido negro, queria ter nascido branco. Aí o branco diz: eu não queria ter nascido branco, queria ter nascido loiro. Aí eu não queria ter nascido loiro, queria ter nascido ruim. Sempre há uma insatisfação. Aí eu queria ter 30 centímetros mais alto. Aí o outro diz: não, eu queria ser mais baixo. Eu queria ter meu cabelo encaracolado. Não, eu queria ter meu cabelo liso. Eu queria que meu cabelo fosse assim, assado, meus olhos fossem pretinhos. Amados, há em nós sempre essa insatisfação. Estamos sempre às vezes irados com Deus, reclamando da maneira como Deus nos fez, daquilo que Deus nos deu. Ei, querida, aprenda a ser grato a Deus. Senhor, obrigado, o Senhor me fez assim, o Senhor fez assim, eu sou grato a Deus. Aleluia. Deus ama você. Deus ama cada um de nós. Ele criou essa diversidade. Ele nos fez diferente. Ele nos fez assim porque Ele quis fazer assim. E nós devemos ser gratos ao Senhor pela maneira diferente que Ele nos fez fazer. Deus não combinou com ninguém. Ele tem prazer, amado, de olhar para cada um de nós. Deus mais alto, Deus mais baixo, Deus de uma forma ou de outra. Ele tem prazer nisso. Porque Ele nos ama como nós somos. Mas muitas das vezes ficamos igual Caim, irados contra Deus. Questão financeira. Quantas pessoas que ficam iradas? Senhor, eu não queria ter nascido pobre. Não queria ter nascido no lar que eu nasci. Eu queria ter nascido lá no palácio da Inglaterra. Ser princesa, ser príncipe. E às vezes isso tira a condição de você viver com Deus com você. Mas precisamos aprender o espírito de contentamento. Eu sou feliz com o que tenho, sou feliz com o que Deus me deu. Glória a Deus, aleluia. Quantos homens, talvez você possa até nem imaginar, trocaria a vida que você é pela vida que você acha badalada e maravilhosa dele. É isso que a riqueza, felicidade não. Felicidade é felicidade espírita. É uma questão de dentro. É Deus na tua vida que te torna feliz. E não a quantidade que você tem no bolso como você tem no banco. Quantas pessoas que são ricas, milionárias, que precisam se drogar para ser feliz. Quantos desses que estão lá cometendo suicídio porque perderam o sentido de viver? Aleluia. Não é o dinheiro que nos faz feliz, é a presença de Deus. É isso que vai te tornar feliz. Então, olhando para o texto, nós encontramos um homem irado com Deus, semblante caído, cheio de razão, acelerando para cima, cheio de coisas. Mas aí eu aprendo aqui que o versículo 6, então lhe disse o Senhor: por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Por que motivo, amado, teus sentimentos estão amados? Por que você vive reclamando sempre? Por que seus sentimentos são sempre negativos? O Senhor está perguntando para Caim: por que você está irado? Eu entendo que Deus não estava brincando com ele, é o próprio Deus que estava falando. É como se Deus estivesse dizendo: ei, você está com um sentimento que não tem razão de estar. Eu não estou no
criança chorando, você precisa chorar por quê? Você está comendo, está com brinquedo, está com isso, com outro. Você está chorando. É Deus aqui falando, hein? Por que você está lá? Caim estava agora com um sério problema administrativo. Ele precisava administrar seus sentimentos. Lembre-se, você é responsável por tudo que funciona dentro do mundo. Não tem ninguém que é responsável por aquilo que passa dentro de você, a não ser você mesmo. E estava agora Caim com seus sentimentos distorcidos, e Deus estava dizendo para ele: ei, esses sentimentos não têm base legal para existir. Os seus sentimentos não têm fundamentação, não tem base. Estamos vendo uma geração estressada, onde os sentimentos estão sendo deturpados. Se você fizer um elogio a uma pessoa, você pode receber uma má resposta, porque as pessoas estão dentro de um estresse, com a má administração de sentimentos. O nosso país chocou-se semana passada, final de semana passada, com o episódio daquela mulher em São Paulo. Aos 33 anos de idade, ela foi linchada. Qual era o crime dela? O crime dela ter sido confundido com um retrato falado em um boato da internet. Uma mãe de 2 filhos, e que, mediante boatos que transcorreram naquela vila, naquele bairro ali, e mediante um site que divulgou, as pessoas viram ela passando com o quê? Com a marido. Confundiram uma Bíblia com um livro de magia dele. O boato era que havia uma mulher que estava sequestrando crianças para práticas de magia dele. E aí o que fizeram? Bateram nessa mulher até matar. Sentimentos de ira, de morte, de raiva. E eu, olhando para toda essa reportagem, eu fiquei me perguntando: meu Deus, mas o que foi que essa mulher fez com essas pessoas? O que foi que essa mulher causou de dano para essas pessoas terem tanto ódio, manifestar tanta brutalidade? Sabe o que ela fez? As pessoas estavam tomadas pela ira e do ódio, por sentimentos amorosos. Caim estava movido por um sentimento desastroso, movido por uma ira que não tinha razão da sua existência. E aí então Deus o questiona. A Bíblia diz que o próprio Deus é quem interpela ele. Caim não foi interpelado por homem nenhum, foi o próprio Deus que diz para ele: porque seus seguidores devem cair, se você procederes bem, não serás também aceito. Se você não fizer a coisa certa, você não vai ser aceito. Deus estava ali agora dando conselho para Caim. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Apesar do próprio Deus
Ele está transmitindo o seu conselho para Caim. Ele preferiu seguir o seu próprio coração. Eu entendo aqui que qualquer pessoa que falasse com Caim não ia adiantar nada, porque ele estava ouvindo a voz de Deus, mas a postura do coração dele estava errada. Só Deus pode mudar o teu coração, e o seu coração só pode ser mudado se você quiser. Aleluia, Deus. É isso que eu aprendo, porque a individualidade de Caim aqui, Deus não desrespeitou, não. Advertiu, mostrou o caminho, mostrou o que ele tinha que fazer, mas a decisão de pecar é algo que você não decide. Entenda, não são os demônios que pregam por você, é você que prega. Eles podem te influenciar, podem te seduzir, podem te tentar, mas a ação é sua, não são dos demônios. O pecado não é responsabilidade de Deus. Às vezes nós falamos assim, olha, não tinha jeito, não tinha como eu resistir a isso. Em Cristo Jesus nós somos mais do que Aleluia, Deus. Quando nós estamos em Cristo, o Senhor nos capacita a viver uma vida santa. O Senhor está dizendo para Caim aqui, da seguinte maneira, no versículo 7: se não procederes bem, o pecado jaz à porta. Sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deve dominar. Três coisas que eu aprendo aqui. A primeira, o pecado jaz à porta. Está na porta. Está na tua porta de esquerda. Eu creio que isso não é o caso de ninguém aqui. Vou apenas ilustrar. Sabe quando a pessoa tem um cobrador que fica no pé que quer receber? E o que o cobrador faz? Fica lá na porta. Uma hora vai ter que sair. Não vai ficar dentro da mesa vida, não é junto lá. Aí o cobrador fica na porta. Abriu a porta dele. Irmão, o pecado já se escolhe. Está lá na porta, esperando. Se você sair sem santidade, ele te pega. Este é o princípio. Eu, você, todos nós estamos propensos a pecar. Não tem super-homem, não tem Mulher Maravilha, não tem ninguém blindado, não. Todos nós estamos sujeitos ao pecado. Mas o que temos que fazer? Escolher não pecar. Eu preciso escolher que eu não quero viver o pecado, eu não tenho compromisso com o pecado, mas ele está ali, na porta, batendo a porta, esperando o momento que você dê uma brecha. A segunda coisa que eu aprendo é que Deus diz para Caim: sobre ti será o teu desejo. Tiago escreveu e disse que cada um de nós somos pecados quando incomodados pela nossa própria condição. Nós pecamos porque os nossos desejos são inflamados por aquilo que gostamos. É por isso que pecamos. Sobre ti será o teu desejo. Então não é culpa de Satanás, não é culpa dos demônios, é culpa tua, minha, é culpa nossa. Porque o desejo pertence a nós, ele é pessoal. E Deus, a terceira coisa que Deus diz para Caim: sobre ele tu deves dominar. Você tem que ter domínio sobre o pecado. E nesse ponto, irmãos, eu vejo aqui três coisas. A primeira, depois de Caim passar um tempo com Deus, ele saiu para fazer o mal. Isso é forte, irmãos. Se pudéssemos usar dessa forma, eu iria dizer: Caim estava saindo de uma contra. É o caminho do pecado. Então ele estava diante de um culto a
por Deus, e depois do culto que ele faz, ele está pronto para cometer o desatino. Eu aprendo com isso. Eu posso ver um culto maravilhoso, eu posso ver uma grande manifestação divina, mas quando eu sair da porta para fora, eu preciso decidir: eu não quero me contaminar com o pecado. Não é apenas, amados, aqui dentro nós dizemos glória a Deus, aleluia, falar em línguas. Não é apenas aqui dentro da igreja nós estamos em plena satisfação, alegria, tudo. Não! Quando nós saímos da porta para fora, há um pecado que nos aguarda, que nos assedia, que nos tenta e que tenta nos levar para longe de tudo aquilo que Deus projetou para nós. Caim estava saindo do momento com Deus, e o mal estava ali. Deus estava aconselhando ele, dizendo: olha, sobre ti compete dominar. Isso quer dizer que os meus impulsos, os meus sentimentos são controláveis. O pastor meu lá no Nordeste, quando eu brincadeira, ele disse assim: só existe uma coisa na vida que é incontrolável: o perigo. E o que é o perigo? Era o marido. Isso não tem limite de controle. Se você não correr por banheiro, você vai ficar em maus lençóis. Isso é incontrolável. O resto tudo você pode dominar. É uma questão de escolher. Deus estava falando com Caim: a ti compete dominar. Você tem que governar os seus sentimentos. Uma certa feita, um homem, ele chega numa banca de revista, e na hora que ele veio para ser atendido pela atendente, uma senhora, e ela deve ter acordado muito mal, e ela esbraveja, xinga, fala horrores para aquele homem. Ele olha para ela, dá um par no sorriso e diz: obrigado. Alguém chega para ele e diz: eu não acredito. A mulher discute, não falou um monte de vezes, você não reagiu. Ele disse: eu escolho o que eu quero sentir. Ela não tem poder de mandar meus sentimentos. Eu escolhi passar um dia feliz. E não vai ser uma velha coroa que vai ficar. Ele diz: eu tenho o governo dos meus sentimentos. Você precisa ter os teus sentimentos dominados. O Senhor disse para Caim que ele tinha o poder de dominar os seus sentimentos. Mas qual foi a decisão de Caim? Ao invés de ele governar os seus sentimentos, os sentimentos dele governou ele. Você tem essa opção. Ou você governa os seus sentimentos, ou os seus sentimentos haverão de te governar. Lembre-se, o pecado sempre será fruto da sua decisão. É resultado daquilo que você escolhe. Por isso que eu cito diversas vezes aquele hino do Thales Roberto: todos os dias o pecado vem, todos os dias as propostas vêm. E o hino diz: mas eu escolho Deus. Essa é a escolha que nós temos que fazer: escolher o Senhor. Mas vamos ver, o último versículo que eu quero ler. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolhe a vida para que vivas, tu e os teus filhos. Diante do povo de Israel, a escolha estava o quê? A vida e a morte.
Amados, Deus não quer que a sua vida seja destruída. É uma escolha pessoal. Ele se põe diante de ti, a vida e a morte, e você vai escolher viver ou morrer. Todas as coisas são resultados das nossas decisões. Caim tinha diante dele a decisão: corrigir o coração, acertar e trazer então a oferta que seria aceitável a Deus, ou seguir o seu coração e destruir tudo aquilo que era o projeto do Senhor para a vida e para a família dele. Era uma escolha. Escolha essa que interferiria nele, no irmão dele, na mãe dele, no pai dele. Aí tem uma questão que é séria agora. Somos acostumados a dizer assim: eu sou dono da minha vida, ninguém tem nada a ver com isso. Ah, é? Saiba, a tua decisão, teu pai, tua mãe, tua avó, tua tia, quem te ama, vai também colher junto com você. Pai, a decisão que você toma, teu filho vai tomar com reflexo. Mãe, as decisões que você toma, é impossível seus filhos não tomarem reflexo disso. Filho, as suas decisões irão refletir nos seus pais. Por mais que sejamos orgulhosos de dizer: não, eu decido minha vida, eu faço do meu jeito, porque sou eu que vou pagar o pato. Nada disso. A família toda paga. A decisão foi de Caim, mas quem pagou a situação toda foi a família inteira. Começando com o quê? Com aquele que perdeu a vida. Abel perdeu a vida de graça por causa da decisão errada do irmão dele. Quantas pessoas que estão perdendo a vida por causa de decisões erradas de outros? Eu não estou falando agora de decisão própria, eu estou falando de decisão de outros. Drogas é uma grande miséria. Quantas mães que estão perdendo a vida porque os filhos estão escolhendo as drogas? A mãe não dorme mais, o pai não dorme mais, às vezes morre antes do filho, por causa da escolha do filho. Da mãe, as preocupações que morrem. Todas as suas decisões interferem. Caim, ele decidiu que não iria se retratar. E Abel sabia das intenções. Estava tudo bem, olhava para Caim. Aí Caim resolve falar: meu irmão, vamos ao campo. Abel vai, sabe por quê? Porque tinha uma boa relação. Eu aprendo aqui, quando Caim chama Abel para ir ao campo, a questão do pecado premeditado, a premeditação, o desastre que não foi fruto do ocaso. Quantas vezes o teu coração maquina o mal, maquina o pecado, você fica incubando, gerando o pecado no teu coração, maquinando. Quantas pessoas que às vezes estão no mas o coração já está maquinando o pecado, maquinando o erro. Eu sempre digo: o mesmo Deus que está presente aqui é o mesmo Deus que vem embora comigo para minha casa, é o mesmo Deus que vai pelas ruas, é o mesmo Deus que, se eu tiver que lanchar, vai sentar na mesa do lanche, que vai sentar na mesa do jantar. É o mesmo Deus que vai acompanhar o casal de namorados, que vai acompanhar o casal de casados. É o mesmo Deus. Caim, quando saiu para convidar o seu irmão, ele saiu com o pecado premeditado. Ele já sabia o que ia fazer. Ele já tinha colocado no seu coração o desejo de matar o seu irmão. E sabe o que é mais trágico? Deus havia falado com ele para fazer isso horrível no coração. Não ouvir a voz de Deus traz consequências diversas. Um pai e uma mãe que choraram de modo
Uma vida que foi separada antes do e outra vida destruída, sabe por quê? Caim recebeu uma maldição para sempre. Tudo isso seria evitado se ele tivesse feito as escolhas erradas, tivesse feito as escolhas certas e não tivesse feito as escolhas erradas. Vamos colocar primeiramente. Eu vou começar a fechar os seus olhos agora. Feche os seus olhos. Deus hoje está dizendo para você: os seus sentimentos são reais? Tem base? Se eles não têm base, por que não? Por que você tem desenvolvido assim os seus sentimentos? Lembre-se, Deus te deu o poder de governar, de dominar os teus sentimentos e as tuas decisões. Não se autodestrua. Não tome os caminhos errados no teu coração. Este povo Deus está falando conosco. Porque Deus ele tem o seu propósito de gerar vida, vida, vida.
participar do processo de visitação amanhã, a partir de 7h30. Se eu você sair para fazer visita, eu tenho algumas visitas específicas que vou estar fazendo. Senta um minutinho, Matheus, só para dar os amigos. Irmãos, sábado o pastor está saindo, ele vai estar pregando na igreja de Guaranhuns. Toda a igreja está convidada, inclusive a culto